Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer de forma especial uma homenagem e um agradecimento à deputada Mara Gabrilli, relatora desta matéria na Câmara dos Deputados, ao nosso companheiro, homem honrado, trabalhador, que tem um espírito de visão social inigualável, o senador Romário, do PSB. E também eu queria aproveitar este ensejo para dizer que, entre tantos senadores que merecem a nossa homenagem por projetos importantes que apresentam todos os dias nesta casa, se situa um senador que, pelo seu passado histórico, voltado para a defesa dos trabalhadores, dos idosos, dos deficientes, dos segmentos hipossuficientes do Brasil, as minhas homenagens a este senador exemplar, que é o senador Paulo Paim, autor desta matéria que foi apresentada em 2003, que passou tantos anos, principalmente na Câmara dos Deputados, para o seu aperfeiçoamento. Também eu não poderia deixar de registrar que aqui, representando a Câmara de Vereadores de Aracaju, está um homem público que é padrão de trabalho, de honradez e de dedicação ao povo de Aracaju, um deficiente visual, vereador Lucas Aribé, que é um verdadeiro fenômeno diante da vida adversa que a natureza lhe deu. Toca quase todos os instrumentos musicais, naturalmente de ouvido. O teclado, o violino, o violão. É cantor em aniversários, em comemorações religiosas. É um homem identificado com a luta dos deficientes em Sergipe, pela melhoria da qualidade de vida e a correção das injustiças sociais, da discriminação e do preconceito. Portanto, as minhas homenagens ao nosso querido amigo Lucas Aribé, companheiro nosso e companheiro de Romário, do Partido Socialista Brasileiro. Senhor presidente, antes de 1948, quando foi constituída a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e mesmo depois, sempre houve, em relação ao deficiente, um tratamento humilhante, estigmatizado, colocado sempre como uma categoria inferior, como segmento social, um verdadeiro apartheid, uma pessoa que era isolada da sociedade em função de uma deficiência pela qual essa pessoa não tinha nenhuma culpa. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabeleceu, com a aprovação do Brasil, ali representado, que todos são iguais perante a lei. E que em março de 2007, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovou na ONU uma declaração definindo o que é pessoa deficiente.
As pessoas deficientes são aquelas, disse a Convenção, que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais a interação com diversas barreiras obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse texto, aprovado pela Convenção da ONU das pessoas com deficiência, foi incluído nesse projeto, no seu artigo 2º. Quando esse projeto coloca essa declaração da ONU, aprovada pelo mundo inteiro, ela também, esse projeto está ratificando uma decisão do Congresso Nacional, que aprovou essa mesma declaração feita lá na ONU. Quer dizer, esse projeto está em inteira sintonia com o que pensa, com o pensamento mundial de integração do deficiente à sociedade. E a nossa Constituição Cidadã, ela é justa, ela procura corrigir o preconceito e a discriminação contra o deficiente, trazendo vários dispositivos de proteção deste segmento social. O artigo 5º repete o que a ONU disse em 1948. Todos são iguais perante a lei. O que diretamente diz que o deficiente é igual a todo e qualquer cidadão brasileiro. E o artigo 7º proíbe, o artigo 7º da nossa Constituição, proíbe qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. E tem mais, o artigo 23 afirma a nossa Constituição que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. E, para não me alongar, porque a Constituição se estende em vários artigos na proteção ao deficiente, o artigo 27 fala dos programas de prevenção e atendimentos especializados para os portadores de deficiência, fazendo o seu treinamento para o trabalho e a convivência. E também protegendo-os e eliminando os preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Está lá na Constituição. Portanto, senhor presidente, quando nós aprovamos este projeto, nós estamos protegendo 46 milhões de brasileiros, considerados deficientes por uma deficiência qualquer, como, por exemplo, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência motora, mental ou intelectual. São 24% dos brasileiros que estão nesta situação, onde ainda persiste em muitos lugares o descuido, a omissão, o tratamento desigual, o preconceito, a discriminação e a humilhação contra seres humanos que merecem, que nasceram para serem felizes e merecem o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa solidariedade. Para encerrar, senhor presidente,
eu represento o estado de Sergipe, o menor estado da Federação Brasileira, terra de gente boa, de gente trabalhadora, de gente que procura vencer os preconceitos. Lá existem cerca de 519 mil deficientes no estado de Sergipe, ou seja, mais de 500 mil de deficientes no menor estado da Federação Brasileira. Por esta razão, senhor presidente, eu quero, mais uma vez, acentuar a importância dessa matéria. É um diploma legal que vem conferir, que vem consolidar os direitos conquistados ao longo de tantos anos pelos deficientes e que estavam sendo tratados como pessoas de segunda categoria. Esta lei reafirma o espírito de solidariedade do Congresso Nacional, da sociedade brasileira, em torno de pessoas que são iguais e merecem o respeito de todos nós.